Oi, eu sou a Clara e você está no Clareando Histórias. Se tá curtindo essa história, já deixa o like e comenta o que tá achando. Agora vem comigo para mais um capítulo. Foi assim que tudo explodiu. Sala de interrogatório 38. Soraya. O irmão da minha amiga Madison estudou na mesma escola que Amir, e ela me disse que ele e os amigos sempre se encontravam na praça de alimentação do shopping. Então eu fui até lá. Mas só alguns dias depois da minha descoberta, porque meus ensaios duravam o dia inteiro, estávamos aprendendo a coreografia de Jackly Songs for Jackly Cats. Eu estava exausta durante aqueles dias, talvez porque ainda estava processando o que havia descoberto sobre o Amir. Enfim, consegui ir até o shopping. A praça de alimentação era triste, não sei outro jeito de dizer isso. Se aquilo era onde os alunos do ensino médio se reuniam, eu preferia continuar na fundamental. A iluminação era horrível e todas as mesas brancas ficavam amontoadas. Era básico como um frappuccino da Starbucks. Os alunos do último ano estavam todos amontoados nos fundos. Eu estava nervosa, mas conversei com algum deles. A maioria não conhecia o Amir, até que uma garota me olhou de um jeito engraçado e disse que eu deveria conversar com um garoto chamado Jake. Eu perguntei para ele: Você conhece o meu irmão, Amir? Ele me encarou com os olhos brilhando. Seu cabelo era insuportavelmente bagunçado. Ele me olhava como se soubesse quem eu era. Você deveria conversar com o Jackson Pitcher. Ele sussurrou. Quando foi embora, tive a impressão de que ele ficou me observando. 27 dias atrás. A TV estava ligada no último volume quando acordei no sofá de Jahan. Parecia um daqueles reality shows de competição da MTV. E um grande prêmio de US$ 100.000 com participação especial de Bom giorno, dorminhoco, Jahan disse. Ele pulou por cima do encosto do sofá e se sentou em cima dos meus joelhos. Ai! Sacudi meus pés para me livrar do peso de Jahan. Que horas são? 2 da tarde. Uma voz com sotaque italiano respondeu. O quê? Argue, gemi. Lentamente espreguei os olhos e olhei para a sala à minha volta. Havia alguém sentado na poltrona, uma garota, colega de apartamento de Gerran, talvez. Não me lembrava se Gerran dividia a casa com mais alguém. Bom giorno, eu disse a ela. Ela e Gerran continuavam com os olhos grudados na TV. O que é isso? Perguntei. Minha cabeça doía. Milagrosamente, havia um copo de água na mesa de centro, ao lado do meu celular. RuPaul's Drag Race, Gerran disse, é nosso culto de domingo. Bebi um gole de água e fui como se os portões cintilantes do paraíso tivessem sido abertos dentro da minha boca. Peguei meu celular e encontrei uma mensagem de Neil e sua foto no WhatsApp. Ele, em alguma praia, inclinado para frente e sorrindo, acordou outras partes de mim. Se você ainda quiser aquelas aulas de italiano, meu turno na livraria acaba às 17 hoje. Me encontra lá? Uau! Também notei que não havia mais nenhuma ligação perdida ou mensagem dos meus pais. Quando cheguei em Roma, eles me ligavam sem parar. Agora eu já estava havia quase 2 dias sem nenhum sinal deles. Aquilo me preocupou. Será que Jake havia finalmente decidido puxar o gatilho e contar meu segredo? Será que minha mãe e meu pai já tinham me excluído de suas vidas? Levantei do sofá e fui ao banheiro para me recompor. Meu cabelo estava uma bagunça. Quando voltei à sala de estar, um monte de drag queens estavam enfileiradas na tela da TV. Jahame lançou um olhar engraçado. Pela sua cara, parece que você está vendo uma invasão alienígena chegando à Terra pela primeira vez. Não, é só que você nunca viu um drag queen antes, né? Dei de ombros. Elas meio que me lembram palhaços. Jahan balançou a cabeça negativamente. Ele abriu o espaço no sofá e me chamou para me sentar ao seu lado. Está vendo aquilo ali? Jahan apontou para uma drag que tinha acabado de sair de uma limusine vestindo um macacão brilhante e uma peruca branca, enorme. Um palhaço jamais arrasaria assim. Ele estava certo. Drag queens eram muito mais sofisticadas do que palhaços. Eu nunca tinha visto o RuPaul's Drag Race antes, mas não levou muito tempo para que eu começasse a fazer perguntas sobre as regras e as competidoras. Era tipo American Next Top Model, mas com homens de salto alto e deboche. Todas aquelas pessoas eram incrivelmente debochadas. Mais 10. Gosta de RuPaul's Drag Race. Durante a batalha de Lip Sync, respondi a mensagem do Neil. Bom giorno. Neil respondeu de volta. Uau, você já é fluente. Talvez não precise de mim no fim das contas. Respondi imediatamente. Sorte de principiante. Ele mandou.
Então você está dizendo que ainda precisa de um professor. Parei para pensar. Como se diz sim em italiano? Neil escreveu. Si, igual em espanhol. Perfeito. Me encontrar na livraria então? Comecei a digitar te vejo lá, mas em vez disso, acabei enviando um emoji de positivo. Depois que o episódio de Drag Race terminou, uma drag alta e branca com um nome muito apropriado, Milk, foi eliminada. A amiga de Jahan foi embora, e ele foi para a cozinha fazer macarrão. Eu fiquei conferindo meu celular toda hora para ver se meus pais haviam ligado ou mandado mensagem. Está tudo bem? Jahan perguntou, enquanto a gente comia. Eu mal havia tocado meu prato. Está bom, eu confesso, o molho bolonhesa é enlatado. Eu claramente arruinei a comida italiana para você. Pode ir para casa agora. Casa. Jahan estremeceu por causa de sua escolha de palavras. Desculpa, ele disse. Eu sei que você não pode. Sua voz se perdeu no meio da frase, mas ele estava certo afinal, porque se Jake realmente havia contado tudo para minha família, eu não poderia voltar para casa. Imaginei como seria aparecer na porta e encarar o olhar vazio dos meus pais. Eles não me reconheceriam, só conseguiriam enxergar a pessoa naquela foto, beijando Jackson no carro. Relaxa, eu disse para Jahan. Ele assentiu. O que você achou de Drag Race? Jahan perguntou. Me forcei a comer uma garfada de macarrão. É legal, eu disse, mastigando lentamente. Você e sua amiga parecem gostar bastante. Os olhos de Jahan se iluminaram. Ah, nós somos obcecados. Sabe por quê? Porque drag queens estão cagando e andando. Não existe ninguém neste planeta que se importa menos do que elas. As pessoas podem chamá-las de aberrações, dizer que estão confusas, são doentes ou qualquer coisa, e elas estão um pouco se fudendo para tudo isso. Eu sorri. Até os palhaços ligam para o que as pessoas acham deles. Eu disse, palhaços são as coisinhas mais frágeis do mundo. Eles não sabem ouvir críticas. Acredita em mim. Já saí com palhaços o bastante para saber. Mas em compensação, drag queens, Jahan lavou os dedos até a boca e fez um beijo do chefe. Eu simplesmente adoro elas. E tecnicamente falando, eu disse, engolindo mais uma garfada de macarrão. É incrível como elas conseguem se transformar daquele jeito. Exatamente. Elas se montam, elas cantam, elas têm perucas fabulosas. Elas são tipo, qual o nome daquela estrela da Disney que é uma garota normal, mas secretamente vira uma popstar à noite? Hannah Montana? Isso. Eu sabia que era o nome do estado do Centro-Oeste. Enfim, drag queens são tipo a Hannah Montana, só que menos cafonas. Em primeiro lugar, como você ousa desmerecer a Hannah Montana desse jeito? Eu disse, apontando o garfo para Jahan. E em segundo, acho que Montana não fica no centro-oeste. Tecnicamente fica no noroeste. E como é que você sabe disso? Uma vez eu passei um sábado inteiro editando todas as páginas da Wikipédia sobre as diferentes regiões dos Estados Unidos. Não vou nem perguntar. Jahan bagunçou meu cabelo. Esquisito. Disse o cara que vê drag queens na TV todo domingo. Bem, mas me parece que você acabou gostando das drags também. Jahan disse com uma piscadinha. Você acha que elas pareciam palhaços, mas viu que elas são muito mais do que isso. Viu só? Você só precisou dar uma chance a elas. Contei para Jahan que ia encontrar Neil mais tarde para nossa primeira aula. O que você vai fazer hoje? Perguntei. Eu ia dar um pulo em Nápoles. É uma viagem fácil para fazer em um dia saindo daqui de Roma, mas parece que isso está fora de questão agora, né? Jahan suspirou. Eu deveria mesmo, era fazer minhas tarefas de álgebra. Estou atrasada em alguns exercícios. Então você vai estudar. Provavelmente não. O dia está bonito demais para ser responsável. Para ser sincero, acho que só vou descer até o café ali do outro lado da rua e sei lá. Ele apontou para a janela. Escrever, talvez. Um poema? Jahan deu de ombros. Talvez. Ou alguma outra coisa pode acabar prendendo minha atenção. Um amigo, um aperitivo. Eu não consigo controlar essas coisas. A livraria ainda estava cheia quando cheguei. Neil me pediu para aguardar por um instante enquanto ele andava pela loja recomendando livros e tirando-os das prateleiras. Ele era simpático com todo mundo, até mesmo enquanto enxugava rios de suor da testa. Sua energia de grande livreiro estava com tudo. Tudo pronto, Neil disse, depois que o sino na porta indicou a saída do último cliente. Ele pegou sua bolsa atrás do balcão do caixa. Vamos nessa. Caminhamos até a rigateria, onde teríamos mais espaço para ficarmos à vontade durante a aula. Mesmo andando ao seu lado, eu mal conseguia olhar para Neil. Era como se Deus tivesse escondido um sósia de Ryan Reynolds na Itália, longe de todos os tabloides, mas bem na frente dos meus olhos cheios de hormônios. Está tudo bem? Ele perguntou. Você está estranho. Estranhamente quieto.
Desculpa, eu disse. Só estou cansado da noite de ontem. Eu que o diga. Consegui dormir por 2 horas e olhe lá. Neil disse. Tentei olhar para Neil, mas meus olhos desviaram dele e foram para o rio Tibre. Estávamos atravessando a mesma ponte da noite anterior, aquela onde os adolescentes italianos nos assediaram. Obrigada por fazer isso por mim, eu disse. Ah, eu não estava tentando fazer você se sentir culpado, ele comentou. Acredite, eu estou feliz por ter dormido pouco. A gente não tinha uma noite como aquela fazia muito tempo. Sério? Achei que vocês fizessem isso o tempo todo. Mantive meus olhos focados no movimento d'água. Várias barracas de comida e tendas brancas estavam armadas à beira do rio. Neil riu. A gente fazia mais. Aí todo mundo cresceu. Ficamos chatos. Arrumamos namorados. Sei que eu e Francesco parecemos ter 30 anos, mas acredite, temos 70 por dentro. Nunca arrumei um namorado, Amir. Revirei os olhos. Que foi? Você é o meu pai agora? Talvez seu daddy. Ai, meu Deus. Brincadeira, nem eu disse. Você provavelmente nem sabe o que isso significa. Ei, só porque eu me assumi, 5 segundos atrás, não significa que eu não sei o que é um daddy. Me defendi. Eu tenho internet. Sei quem é Anderson Cooper. É. Neil assentiu. Já que estávamos rindo juntos, consegui olhar para ele. Foi como aquela vez que roubei na competição de não encarar com Jackson, quando dei a primeira espiada. Enfim, Neil continuou. Acho que esse verão vai ser diferente, na verdade. Você sabe que o Jahan vai embora daqui algumas semanas, aquele filho da mãe. Todo mundo está devastado. Dá para perceber que nossos amigos estão mais dispostos a sair, se encontrar com ele, fazer coisas, já que é nosso último verão juntos. E agora temos a rigateria. Os italianos adoram fazer festa no terraço quando está quente. Você chegou em boa hora. Por um momento, fechei os olhos e me permiti imaginar o verão inteiro com todas aquelas pessoas. Pintei o cenário na minha cabeça e era uma obra-prima. Chegamos à rigateria, Neil me entregou um caderno novo e me senti estúpido por não ter levado um. Dissemos tchau para o Francesco, que estava limpando o terraço, e pegamos uma mesa pequena no bar do primeiro andar. A mesa era antiga, iluminada apenas pela luz fraca de uma luminária verde. Neil começou a aula me ensinando o alfabeto e os números. Então, partimos para o vocabulário básico. Avere é o verbo ter, Neil disse, e anotou isso no meu caderno. Mas é um verbo irregular. Yohu, eu tenho. Tu, ai, você tem. Lei, lui, lei, a. Quando Neil se aproximava para anotar uma palavra no caderno, seu braço sempre esbarrava no meu punho. Não significou nada para ele, mas acendeu tudo em mim. Minha pele ficou eletrizada. Não era apenas o toque, era o clima também. Em um determinado momento, Francesco desceu para limpar o espaço atrás de onde estávamos. Parecia que ele estava nos observando, percebendo como cada fibra do meu ser estava atiçada enquanto Neil falava baixinho e enchia o caderno com as palavras em italiano. Ainda bem que Neil estava anotando tudo. Eu teria que revisar a aula inteira mais tarde quando estivéssemos menos distraídos. Como é? Pergunta em italiano. Perguntei ao fim da nossa aula. Domanda, ele respondeu. Certo, eu tenho uma domanda. Io ho domanda. Eu disse, me certificando que usei a conjunção correta do verbo. Qual é o do rouco? Neil puxou meu caderno e escreveu. Io ho una demanda. Merda, foi por pouco. Na verdade, eu não conheço o Rocco muito bem. Ele e o Jahan já trabalharam juntos em uma pizzaria, acho, ou em alguma dessas lojas pega turista na Piazza Navona. Bem, antes de a gente virar amigo, foi assim que eles se aproximaram. Quando conheci o Rocco, ele era apenas um amigo artista do Jahan. Mas ele está com Giovanni, certo? Perguntei. Neil desviou o olhar. Sim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Neil perguntou o motivo de eu querer saber mais sobre o Rocco. Eu expliquei a ele o que havia acontecido na noite anterior. Ih, rapaz, ele disse, apesar de não parecer surpreso. Sinto muito. O que eu não entendo, eu comecei, é porque o Rocco daria em cima de mim se está namorando o Giovanni. Bom, Neil disse, mas o relacionamento deles é aberto. Ele disse e eu afastei a cabeça para trás. Quer dizer que eles não são monogâmicos. Eles podem sair com outras pessoas. Eu sei o que é um relacionamento aberto, respondi na defensiva. Ah, certo, porque você tem internet, Neil zombou. Encarei Neil, mas ele tinha razão. Eu sabia o que significava apenas na teoria, da mesma forma que se sabe que um milionário é uma pessoa com milhões de dólares. Só que ver aquilo ao vivo com pessoas de carne e osso que eu conhecia era novidade para mim. Então, isso é tipo comum? Perguntei. Neil riu. Não sei, muitos casais gays têm relacionamentos abertos. Eu tenho alguns amigos héteros que também têm.
Mas estar em um relacionamento não significa que você quer ficar com uma pessoa só. Depende da sua definição de relacionamento. Tem gente que ainda insiste que relacionamento é apenas entre homem e mulher. Verdade, eu disse. Acho que pensando bem, tudo pode funcionar. Sim, mas também não quero que você saia achando que todo relacionamento gay é aberto. Ele abaixou um pouco o tom de voz e olhou por cima dos ombros. O meu com Francesco não é. O jeito como ele disse, quase dando ênfase, me pareceu que ele queria deixar aquilo bem claro. Não há nada de errado com isso, mas não é para todo mundo. Vai depender do que te deixa mais confortável. De repente, me senti culpado pelos meus sentimentos ou hormônios, ou sei lá o que eu sentia sempre que estava perto de Neil. Eu não deveria desejar uma pessoa que não só tinha um namorado, como também era gentil o bastante para me ensinar italiano. Esse tipo de coisa não funciona quando é segredo ou proibido. A prova disso? Jackson. Neil terminou nossa aula com algumas frases úteis, tipo, como se disse, como se diz, e voe. Eu gostaria de. Que eu poderia usar para andar por Roma, e me perguntou se nossa próxima aula poderia ser naquela mesma hora no próximo domingo. Me dei conta de que ele achava que eu ia mesmo ficar na Itália. Eu precisava dar um jeito naquilo. Hesitei para responder. Claro. Também me dei conta de que não havíamos falado sobre pagamento, o que parecia especialmente estúpido da minha parte, considerando que eu não tinha muito dinheiro. Quanto eu te devo pela aula? Não, por favor, Neil zombou. Eu não vou cobrar. Como assim? Sem essa? Por favor. Comecei a tirar euros do bolso, mas Neil empurrou tudo de volta para minha mão. Você é meu amigo, Neil insistiu. Ele me segurou pelo pulso e olhou bem no fundo dos meus olhos. Eu quase tive um ataque cardíaco. Não se preocupa com isso. Sorri. Obrigada. Neil me acompanhou até a porta e explicou como fazer para voltar a Trastevere. Mesmo depois de eu dizer a ele que tinha o endereço de Jehan salvo no celular. Agradeci mais uma vez pela aula e disse Arrivederci. Neil me corrigiu. Arrivederci é mais formal. Você pode usar tchau ou adopo. O que significa adopo? Te vejo depois, Neil disse. Ou a presto. Significa te vejo em breve. Considerei as minhas duas opções. A presto. Sala de interrogatório 38, Soraya. Um dia depois de ter falado com Jake no shopping, encontrei Jackson Pitcher na Starbucks. Ele vestia uma camisa polo e shorts caqui, com um chinelo marrom, e ficava estalando os dedos. Como eu cheguei lá? Mãe, não finge que não sabe. Você me levou, quer dizer, mais ou menos. Você me deixou no cinema ao lado do shopping. Eu disse que ia assistir ao novo Mamma Mia com a Madison. Nem existia um novo Mamma Mia. Aliás, mesmo que existisse, você sabe que a mãe de Madison não deixa ela ver nenhum filme com censura maior do que 13 anos. Desculpa ter mentido. Jackson foi super simpático. Ele me comprou um doce, mas parecia um pouco nervoso também. Quando mandei mensagem para ele pelo Instagram no dia anterior, ele me respondeu no mesmo instante, tipo, menos de um minuto depois. Me perguntou se eu tinha notícias de Amir. Achei aquilo meio esquisito. Ou aquele cara tinha assassinado meu irmão, ou Amir tinha, sim, um amigo na escola. Começamos a conversar e estava muito óbvio que nós dois estávamos tomando muito cuidado com as palavras. Eu não queria expor o Amir, caso Jackson não soubesse de nada, então eu disse coisa tipo, acho que ele está escondendo alguma coisa, e eu queria conhecer o Amir de verdade. Jackson bebeu um longo gole de café e disse, você sabe, né? Mais uma vez, fui muito cuidadosa. Eu não tinha certeza se Jackson era o vilão da história ou qualquer coisa do tipo. Talvez ele fosse motivo do sumiço de Amir. Talvez ele tivesse feito Amir acreditar que nossa família não o amaria. Jackson levou o copo até a boca, virou a bebida toda de uma vez e disse pra gente sair dali e dar uma volta. Encontramos um banco no parque e nos sentamos lá. Jackson continuava com a respiração pesada, olhando em volta, balançando os olhos. Tive a sensação de que eu já sabia o que estava rolando. Então perguntei, Jackson, você era namorado do meu irmão? Ele desabou. Eu mal conseguia acreditar, aquele jogador de futebol cobrindo o rosto com as mãos. Ele me disse que nunca tinha falado sobre aquilo com ninguém, sobre nada daquilo. Ninguém além do Amir sabia que ele era gay. Mas eles pararam de se falar alguns meses antes da formatura. Perguntei ao Jackson por que eles tinham parado de se falar. Ele disse que Amir simplesmente parou de responder suas mensagens. Começou a inventar desculpas e eles pararam de se ver. Ele sabia que havia alguma coisa errada. Jackson achava que talvez fosse alguma coisa em casa, porque quando perguntava se tinha alguma coisa a ver com nossos pais, Amir ficava muito bravo e mal conseguia olhar para ele. A última coisa que perguntei para Jackson naquele parque foi, você amou meu irmão? E ele pensou um pouco antes de responder. Eu amava como eu me sentia com ele. Eu perguntei, e como você sentia? Ele disse,
como eu mesmo. Sala de interrogatório 37, Amir. Como é a minha relação com minha irmã? Eu amo a Soraya. Eu a admiro pra caramba. Acho que ela é a pessoa mais talentosa que eu conheço. A primeira vez que vi minha irmã em um musical, ela estava interpretando um dos garotos em Neusais. E vou te contar, ela parecia ligada no 220. O jeito como ela se penteava naquele palco, segurando o chapéu, o jeito como seu rosto estava sujo, mas ao mesmo tempo brilhando. Foi inesquecível. Isso foi há uns 4 anos. Ela fez Vendedor de Ilusões no verão seguinte, Honk no verão depois desse, então no verão passado ela não pôde participar de nenhum musical porque a gente se mudou. Era por isso que eu estava tão feliz por ela ter conseguido o papel que queria em Cats. Fiquei muito mal por ter abandonado ela, mas me senti pior ainda porque nas minhas últimas semanas em casa, Soraya estava tão feliz com seu papel e eu estava um caco, não queria arruinar a felicidade dela. Foi por isso que não contei pra ela que eu ia fugir. Bem idiota, né? Ela me mandou mensagem logo depois daquele primeiro telefonema no aeroporto. Que porra é essa, meu? Ela sempre foi dramática. Depois vieram ainda mais mensagens. O que está acontecendo? Cadê você? Por que você faltou à sua formatura? Você é tão burro. Eu disse a ela que voltaria para casa em breve. Eu estava mentindo, mas não queria deixar Soraya arrasada. Ela continuou me implorando por uma explicação, o que só fez com que a culpa apertasse ainda mais meu peito. Mas eu não podia arrastá-la para o meio disso tudo. Fiz Soraya me prometer que continuaria focada no musical. Disse que eu mal podia esperar para ver a apresentação, que não perderia por nada nesse mundo. 24 dias atrás. Passei um minuto inteiro encalando aquela mensagem no meu celular. Eu sei que você é gay. Eram 7h30 da manhã. Só podia ser mentira. Olhei em volta pela sala de Gerran, tudo parecia em paz sob a luz da manhã. O sol onde eu tinha acordado, a pilha de livros logo ao lado dele, a máquina de macarrão no balcão da cozinha, os pratos que eu e Gerran não lavamos por preguiça, o álbum da Joni Mitchell que ele botou para tocar para mim. Tudo aquilo era real. A mensagem da minha irmã? Não. Aquelas eram as palavras que mais temi durante toda a minha vida. Você sabe que eu não ligo, né? Você sabe que eu te amo. O cheiro de espresso entrou pela janela, vindo do café lá da rua. Lentamente voltei a respirar. Respondi a mensagem. A mãe e o pai sabem? Esperei por uma resposta. Finalmente o status da Soraya no WhatsApp mudou para online. Ela digitou e apagou. Então digitou de novo. Não. Claro que não. E depois, por que você não conta pra eles? Você sabe que eu não posso contar. Eu digitava com força no teclado do celular. Que pergunta estúpida, Soraya. Pelo amor. Soraya respondeu. Sabe, o pai passou os últimos 2 dias te procurando em Nova York. Ele literalmente foi até lá te procurar. Respirei fundo. Meu estômago estava embrulhado. Para meu pai, eu ainda era o velho Amir, não uma pessoa que estava vendo drag queens na TV com Jahan e conversando sobre relacionamentos abertos com Neil. Eu não era o estranho que passou a vida inteira morando na casa dele. Ainda não. Lembre do placar de pontos. Pensei comigo mesmo. Os números não estão a seu favor. Perguntei a Oraya. Como você descobriu? Eu conversei com Jackson. Fodeu. O que Jackson contou pra ela? Antes que eu pudesse perguntar, Soraya mandou mais uma mensagem. Não importa. Volta pra casa, Mir. Eu não posso voltar. Minhas conversas com minha irmã normalmente eram só memes e emojis. Nunca havíamos trocado mensagens com tantas frases, tantos pontos finais. Nunca conversamos assim. Escrevi. Se eu voltar, vou ter que contar pra eles. Ou você pode inventar outra desculpa. Aquilo não me desceu. Mentir mais uma vez? Passei a vida inteira mentindo. Mas depois daqueles dias em Roma, eu não conseguia mais me imaginar fingindo que fugir porque não me sentia pronto para subir no palco da cerimônia da formatura ou qualquer outra bobagem como essa. Não respondi. Soraya mandou outra mensagem. Onde você está agora? Por mais que minha vida em casa estivesse uma merda, eu não conseguia parar de pensar naquela noite com Gerran e seus amigos, dançando no terraço até o dia amanhecer. Eu queria mais daquilo. Estava faminto por mais, por uma vida autêntica e sem culpa. Queria enterrar meus dentes naquelas vivências que nunca imaginei que fossem experimentar. E Gerran, eu me sentia cada vez mais confortável ao lado dele. A gente tinha, ao mesmo tempo, tudo e nada em comum. Eu não sabia o que dizer para Soraya. Por fim, ela mandou. Deixa pra lá. Queria que você tivesse se assumido pra mim. Eu faço teatro musical. Vivo cercada de gays. Na real, eu até me sinto ofendida por você não ter pensado em me contar. Com um longo suspiro, me joguei no sofá. Alguns minutos depois, Jahan saiu do seu quarto. Eu o observei se arrastar até a cozinha com sua cueca vermelha xadrez. Acordou cedo? Ele disse. Você também, respondi.
Acredite, não estou nem perto de estar acordado. Jehan voltou da cozinha com um copo de água. Ele se apoiou em uma parede que era coberta de fotos Polaroid e deu um longo gole enquanto olhava para mim. Está tudo bem? Não. Minha irmã descobriu que eu sou gay. Não falo com os meus pais há dias. Não sei mais o que fazer. Observei Jehan. Ele mal conseguia manter os olhos abertos. Sim, tudo bem, eu disse. Jehan sentiu sonolento. As chaves estão na prateleira ao lado da entrada, ele disse, antes de voltar para o seu quarto e fechar a porta. Criei forças para sair do apartamento. Era o mais perto que eu tinha de uma rotina naquelas últimas manhãs. Enquanto Jehan dormia até tarde, Jehan acreditava que, assim como o capitalismo e a heteronormatividade, as manhãs eram uma construção opressora e a missão pessoal dele era ignorá-las. Era uma manhã particularmente calma em Trastevere. Muitas lojas ainda estavam fechadas. Apesar de já estar familiarizado com algumas das ruas, eu ainda ficava admirado com aquilo tudo. As paredes cobertas de musgos, as roupas penduradas nas janelas, os becos estreitos que levavam até grandes praças. Uma caminhada pela manhã pode, muito bem, ser terapêutica. Encontrei um restaurante na Isola Tibéria, uma pequena ilha no rio Tibre, e peguei uma mesa do lado de fora. As outras mesas ao meu redor estavam vazias. Eu já havia percebido que a maioria dos italianos, em vez de se sentarem para tomar café, bebiam suas doses de espresso direto no balcão. Eles eram tão descolados, simplesmente chegavam, pediam um café, às vezes conversavam um pouco com o barista e então viravam uma dose de espresso, jogavam um euro no balcão e dizia tchau antes de montar em suas motocicletas. Antes que a garçonete viesse notar meu pedido, peguei a mochila para conferir meu dinheiro. Eu só tinha notas de 20 e 50 e algumas moedas de 1 euro no bolso. Ao todo, eu ainda tinha mais ou menos 800 euros do dinheiro que saquei no aeroporto, guardados cuidadosamente em lugares diferentes, na mochila, na mala e em vários bolsos. Ainda assim, eu estava começando a ficar preocupado com o dinheiro. Peguei meu notebook e abri a página da Wikipédia de uma empresa de criptomoedas que havia me pedido para fazer algumas edições na seção de controvérsias deles. Era tudo um pouco obscuro, mas eles iam me pagar 1000 pratas, em dinheiro de verdade, por um trabalho que eu faria muito rápido. A garçonete chegou com meu café em uma pequena xícara de espresso sobre um pequeno pires branco. Grazie, eu disse. Então ela reparou que meu notebook estava em cima da mesa e franziu a testa. Sinto muito, ela disse, mas não permitimos notebooks aqui. Putz, eu devia ter perguntado antes de fazer meu pedido. Eu disse, você conhece algum lugar aqui em Roma que seja adequado para trabalhar? Tipo um Starbucks? Nós não temos lugares desse tipo aqui. Ela pensou por um momento. Deixa eu perguntar para meu gerente. O gerente era um homem corpulento, com cabelo grisalho e espesso. Ele se apresentou como Roberto. Peço perdão, ele começou, mas não permitimos que os clientes trabalhem no nosso restaurante. Sei de um café em Monte, as que se chama Gatsby. Muitos estudantes trabalham lá, no segundo andar. Procurei por Gatsby, café no celular, e ele ficava a 40 minutos andando dali. Suspirei. Sem problemas, eu encontro outro lugar. Você é estudante? Ele perguntou. Neguei com a cabeça. O homem olhou para a tela do meu computador. Ah, um programador. Eu ri. Não exatamente, estou editando uma página da Wikipédia. Ele franziu o rosto e eu expliquei. Wikipédia é uma enciclopédia online. Abri uma aba no notebook e mostrei a ela em uma página finalizada. Ah, Wikipédia. Seu rosto se iluminou. Você deveria fazer uma página para minha filha. Ela é muito, muito talentosa. Eu sempre digo a ela, Laura, você é tão talentosa, uma estrela. Você precisa de uma página nessa Wikipédia. Ela é uma cantora, Laura. Laura Pedroni. Pode pesquisar, muito talentosa. Ele agita os braços com uma empolgação. E ela faz faculdade nos Estados Unidos. Acabou de terminar seu primeiro ano em Harvard. Joguei Laura Pedrotti no Google e por mais que eu achasse que o cara só estava sendo um pai coruja, ela era de fato conhecida. Seu perfil estava em Harvard Crimson e ela tinha uma música com milhões de streamings no Spotify. A música tocava em um comercial do Nespresso. Foi então que eu tive uma ideia. Se eu fizer uma página para sua filha na Wikipédia, perguntei ao Sr. Pedroni, posso ficar aqui e trabalhar no seu restaurante de vez em quando? Ele pensou em um segundo e então deu de ombros. Laura Pedroni, na Wikipédia. Perfeito. Combinado. Naquela noite, voltei ao Garbo, o bar onde eu havia conhecido Jehan. Ele estava apresentando um sarau onde qualquer um podia se levantar e ler alguma coisa. Poderia ser algo que a pessoa escreveu ou apenas algo que gostasse muito. Um poema ou uma cena de um livro. Eu não estava muito no clima, mas Jehan disse que se eu não fosse, ele ia me botar para fora do apartamento. Eu não estava muito afim de testar para ver se ele estava falando sério. Então fui.
O bar estava lotado com todo tipo de gente, homens e mulheres, uma multidão de artistas. As pessoas usavam chapéus engraçados, tinham tatuagens interessantes. Algumas poderiam estar me julgando e eu me sentia honrado. Sem brincadeira, honrado, em ser julgado por algumas delas. Mulheres com delineador escuro, homens com calças justas e camisas largas, segurando cigarros entre os dedos, a fumaça circulando em cima deles. A leitura em si era a grande atração. Uma mulher com uma tatuagem gigante no peito que dizia Revolta Feminina em letras garrafais leu um poema feminista. Eu gostei bastante. Pensei em como Soraya teria gostado também. Jahan leu alguns estrofes do poema do Rumi. A coisa toda era muito envolvente. Depois da leitura, todo mundo voltou a beber, fumar e socializar. Jahan voltou para trás do bar. Eu estava usando a camisa polo rosa. Ele estava usando a camisa polo rosa. Lembrei que era quarta-feira e sorri. Gostei da referência a Meninas Malvadas, eu disse, apontando para a camisa. Ele me olhou confuso. Eu olhei para ele mais confuso ainda. Por favor, me diz que você já viu Meninas Malvadas. Se eu disser, estarei mentindo, Jahan respondeu. Jahan? Ai, dá um tempo. Jahan, bati com a palma na mão do balcão. Você está literalmente participando de uma piada interna de um dos maiores fenômenos do século XXI, uma obra-prima da cultura norte-americana, e você não faz a mínima ideia. Expliquei a piada para ele. Jahan me perguntou qual personagem do filme ele seria, e eu disse que provavelmente o Damen, que era gay demais da conta. Me sinto ofendido, Jahan disse. Eu sou gay exatamente na medida certa. Não é essa a questão. Você não entendeu nada. Disse o garoto que perdeu a cena da orgia em A Doce Vida. Primeiro de tudo, eu estava cansado e com sono, eu disse. Segundo, não tinha orgia nenhuma, era só uma guerra de travesseiros. Posso ser virgem, mas não acho que precisaria de um pouquinho mais de ação para chamar aquela cena de orgia. Tem alguma orgia em Meninas Malvadas? Não, pensei por um segundo. Mas tem uma cena em que duas meninas se transformam em animais selvagens e brigam por um garoto gostosão. Conta? Uma coisa bem reino animal, Jahan disse, fazendo pequenas garras com as mãos. Eu ri. Sério, Jahan? Você conhece alguma coisa da cultura pop? Comecei um quiz enquanto ele servia bebidas no bar, e os resultados foram absurdos. Ele nunca havia ouvido falar de Selena Gomez, e nem conseguia citar uma única música da Taylor Swift. Nem mesmo a Tay-Tay? Perguntei. Jahan assentiu. Nem mesmo a... Desculpa, mas eu me recuso a falar esse apelido em voz alta. Acho que já saquei tudo, eu disse. Olha, eu não conheço nada da cultura pop de antes dos anos 2000 e você não conhece nada do que veio depois. Britney Spears é nossa linha de corte. O que tem a Britney. Pier Paolo, um dos amigos de Jahan, chegou ao bar se espremendo pela multidão. Ele era baixinho e tinha cabelos cacheados pretos que balançavam feito molas. I am slave for you. Neil surgiu por trás de mim, passando o braço em volta do meu pescoço. Pier Paolo, Neil. Vocês já ouviram falar da Selena Gomez? Jahan perguntou. Pier Paolo deu de ombros. Não é aquela garota que namorou Justin Bieber? Neil comentou. Isso, eu disse, apontando o dedo para o alto. Tipo, eu posso não conhecer Johnny Mitchell e Cher. Neil tirou seus braços de mim. Você não conhece a Cher. Ele berrou. Quer dizer, eu sei que ela adora twittar usando muitas letras maiúsculas e emojis, eu disse. Só não conheço nenhuma das músicas dela, mas sei que ela é importante. Sabe o que é mais importante? Meninas Malvadas. Eu vi esse filme pelo menos umas 15 vezes. Mais 15. Vi o Meninas Malvadas no mínimo 15 vezes. Eu realmente não deveria ganhar pontos por causa disso. Afinal, quem ganha pontos por respirar? Ninguém. Mas o placar é meu. Pelo canto do olho, percebi que Jahan sorria para mim. Parecia que ele estava gostando de me ver tomando controle e ensinando os outros sobre minha cultura pop. Ele sugeriu que todo mundo fosse para o apartamento dele naquela noite para assistir ao filme, depois que o bar fechasse. Um pequeno grupo de amigos foi para o apartamento de Jahan por volta de 1 da manhã. A gente precisou encontrar o filme na internet, e Jahan se enrolou todo com seu notebook e um cabo HDMI, mas por fim conseguimos ver na TV. Depois que terminamos, perguntei a Jahan o que ele havia achado. Totalmente barro, ele disse, balançando a cabeça. O grupo começou a conversar, mas rapidamente a conversa virou um debate. Jahan argumentou que Cad Aaron, como protagonista, seguia o clássico mito grego da jornada de herói, enquanto Giovanni acreditava que o filme era mais uma sátira social e não se prendia estritamente aos arquétipos. Alguns referenciavam Shakespeare e tragédias gregas. Conversavam em uma mistura de italiano e inglês com as mãos balançando e os dedos apontando. Eu não tinha me dado conta de que italianos era realmente daquele jeito.
Me afundei no sofá e sorri, enquanto a sala ficava cada vez mais animada. Jahan e Pier Paolo, Neil e Giovanni, a mulher da revolta feminina, todos tão adultos, tendo conversas adultas. Do lado de fora, o céu se pintava de um azul brilhante. Eu estava caindo no sono, mas eles estavam acordados e mais vivos do que nunca. Sala de interrogatório 38. Roya Azad. Na escola persa, onde dou aula, perguntei a uma das alunas que estava 2 anos abaixo de Amir no ensino médio se ela estava sabendo de alguma coisa. Ela disse que havia alguns rumores se espalhando naquele semestre. Claramente havia alguma coisa que aquela menina não queria me contar. Então ela disse que ia rezar para que Amir voltasse para casa. Achei estranho. Não havíamos contado para ninguém sobre o sumiço de Amir. Fiquei pensando, como foi que ela descobriu? Sala de interrogatório 38. Soraya. Uma noite, quando voltei do ensaio, meus pais estavam me esperando na cozinha. Pediram para que eu me sentasse. Eu sabia que era coisa séria, porque minha mãe me serviu uma xícara de chá sem açúcar e não pegou biscoitos para acompanhar. Ela disse: ouvi algumas coisas dos meus alunos, Soraya. O que você tem contado para as outras pessoas? Fiquei meio que sem palavras. Pensei que ela tinha descoberto. Eu estava tipo, isso não deveria ser um segredo. Eu odeio como a gente não conversa sobre essas coisas. A gente deixa tudo acumular. Minha mãe e meu pai me olharam como se eu tivesse me transformado em um unicórnio bem na frente deles. Do que você está falando? Meu pai perguntou. E eu estou falando sobre o motivo pelo qual Amir fugiu. Eles choraram ao mesmo tempo, como se não tivessem entendendo nada. Minha mãe arrumou a postura e disse: você sabe por que ele fugiu, Soraya? E meu pai disse: se você sabe de alguma coisa, precisa nos dizer. Fiquei sem reação. Me dei conta de que talvez meus pais não soubessem a verdade, ou se sabiam, estavam me testando. De uma forma ou de outra, eles ficariam sabendo. Fosse por causa de alguma mãe de aluno fofoqueira ou de qualquer outra pessoa da escola do Amir. Se aquela tal de Jake sabia sobre Amir e Jackson, provavelmente outras pessoas sabiam também. Era apenas uma questão de tempo. Eles ficaram sabendo por um estranho ou por mim. Amir nunca contaria para eles. Então eu contei.